Você já deve ter se questionado como o tempo está passando rápido. E nessa velocidade, a tecnologia vai acompanhando o tempo e nós também. Aqui no SEB, seu filho é preparado para o novo e também para o agora. Com a união entre a tecnologia e o calor humano, nossos alunos ganham inúmeras possibilidades para serem o que quiserem no futuro. Let's study at SEB. SEB Colégio. Ensino de verdade. Resultados para a vida. E agora nós vamos acompanhar o testemunho do casal Janaína e Emanuel. Essa família, de modo especial, tem uma particularidade porque foram os filhos, as crianças desse casal que incentivaram a presença do pai na igreja. São 17 anos de matrimônio, mas só de caminhada enquanto casal já tem muito mais tempo do que isso. Janaína e Emanuel se conhecem desde a adolescência, afinal, eles eram vizinhos e frequentavam a mesma escola. E foi a partir dessa convivência que nasceu o interesse um pelo outro. Nós estudamos juntos, durante algum tempo, e aí daí nasceu esse interesse, esse amor, E nós namoramos durante 9 anos e 10 meses. E resolvemos casar. Foi um namoro assim, bem longo, mas foi um tempo de aprendizado. Logo com 1 ano de namoro, eu queria logo casar, porque meu objetivo era só casar. Mas aí eu fui entendendo, ele conversando comigo, eu entendi que não era o momento. E com isso eu fui aprendendo a construir algumas coisas durante esse relacionamento. Eles sempre foram católicos, mas a caminhada de fé era tímida. Janaína ia à missa aos domingos ou em alguns eventos específicos. E Emanuel tinha uma certa resistência em relação à participação nas missas. Ainda no namoro, na casa dos pais dele, a gente tinha um costume de... A mãe dele sempre chamava a gente fazer um momento em família, um momento de oração. Lia o evangelho, partilhava. E quando a gente casou, nós continuamos com esse mesmo costume, Um dia na semana, geralmente era no sábado, a gente se reunia, só nós dois, fazia a leitura do evangelho, mas não o evangelho do dia, a gente escolhia um evangelho porque a gente nem sabia que tinha esse evangelho do dia. Então, eu passei a não ir mais à missa, e aquilo me incomodava, porque eu tinha o costume de ir, e de repente eu não ia mais. Mas quando eu entendi que eu precisava voltar a ir à missa, eu passei a chamar ele, insistir, a gente brigava, ele não queria ir, mas eu queria ir com ele, porque tudo que a gente faz juntos, Graças a Deus. Depois eu meditando, conversando com Deus, eu passei a pedir, para ele me ajudar com aquilo ali. E eu passei a entender que quem estava querendo ir à missa era eu. Então, eu que teria que ir para a missa. Aí eu comecei a me arrumar os domingos, geralmente o dia para a missa era de manhã, eu passei a me arrumar pela manhã e só informar para ele que eu ia para a missa. Mas eu só fiz isso umas 4 vezes. Na 5ª vez, eu estava dormindo ainda, e acordei ele me chamando, Filho, você não vai para a missa hoje, não? Aí aquilo ali eu fiquei surpresa. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui para a missa sozinha. E foram os 2 filhos do casal que foram fundamentais no processo de conversão da família, principalmente de Emanuel. Quando crianças, Maria Clara e Lucas participaram da infância e adolescência missionária da paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro Saci. Janaína passou a acompanhar os seus filhos nos encontros do grupo, enquanto Emanuel somente incentivava a participação, mas não vivenciava a mesma experiência com os filhos. A minha função era ser motorista. A Janaína que acompanhava realmente os meninos, mas eu era só o motorista. Eu ia deixar, ia buscar. Sempre tive esse cuidado, vamos pensar de forma de organização para que as coisas acontecessem. Mas eu era muito resistente. E eles sempre foram muito alegres com a igreja. E por várias vezes a gente iniciou períodos com leitura do evangelho, terço. Uma coisa que me deixou assim maravilhado foi eu descobrir que o Lucas sabia rezar o terço e eu não sabia. Isso, minha nossa, como
Ele ia fazer prova na escola, ele levava o texto no bolso. Ele ia fazer alguma apresentação, sempre o texto dele no bolso, porque ele acredita, né, no texto. E isso foi me cativando, né, ao longo do tempo. E foi isso que me fez aceitar o SCC. E foi justamente a partir do testemunho dos filhos que a evangelização foi acontecendo dentro de casa. Maria Clara relata sobre o início da sua participação na infância missionária. Bom, no começo eu ia mais para brincar, né, por não entender. Depois eu fui aprendendo mais sobre o corpo de Cristo, né, a importância de rezar e a missa aos domingos. E eu fui crescendo, evoluindo, né. E Lucas, que acabou seguindo o mesmo caminho da irmã, também fala sobre a sua experiência na infância missionária. Eu acho que eu aprendi muita coisa sobre a igreja, pelo fato de experiência e que eu já passei muitos anos na igreja, em perseverança, em infância missionária. Então, por mim, eu acredito que eu tenho aprendido muita coisa. Janaína e Emanuel atualmente fazem parte da Diaconia Santa Edviges, na Forania Sul 2. Eles vivenciaram o Encontro de Casais com Cristo em 2015. Em 2017, eles foram chamados para fazer parte da Pastoral Familiar, uma experiência que fortaleceu ainda mais a fé do casal. Em poucas palavras, eu não consigo ver a minha vida hoje sem a igreja. Eu não consigo imaginar. Para mim é muito forte a presença da igreja na minha vida. Eu realmente gosto, respeito, né, os ritos da igreja, entendo um pouco mais, não tudo, mas entendo um pouco mais sobre os ritos, sobre o que é a nossa igreja. E assim a família vai testemunhando que cada um, mesmo na sua pequenez, é capaz de ser exemplo de fé. Minha família é minha